Boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Primeiramente, tivemos um probleminha técnico, mas ao vivo acontecem essas coisas, tá? Muito obrigada para você que ficou esperando. Começamos hoje, então, às 20h30, mas teremos 1 hora de podcast, ok? A gente promete, a gente cumpre. Beleza? Meu nome é Camille, sou uma das apresentadoras do Joinville Cast, um podcast voltado para o empreendedorismo aqui na cidade de Joinville e região. E nós temos convidados especiais hoje. Vamos falar sobre cibersegurança e sobre uma empresa que surgiu aqui em Joinville, voltada somente para isso, para ajudar você, empreendedor e empreendedora, a cuidar da saúde, não é saúde, cuidar do quê? Da segurança. Cuidar da segurança aí da sua empresa. Mas eu quero mandar um beijo para algumas pessoas. Algumas pessoinhas que estão nos assistindo. Vamos lá, Davi e Otávio, filhos aí da Paola e do Daniel, que estão nos assistindo. Cecília e Amélia, filhas do Ayrton, que também estão nos assistindo. Heloísa, esposa do Ayrton também. Heloísa, obrigada por ter esperado esse tempinho, ok? Agradecimentos também à Paola, que está aqui nos nossos bastidores, e também a... Esqueci teu nome, amigo. Júnior. O Júnior também está aqui nos assistindo. Deixa eu passar a palavra agora para minha amiga Luana. Oi, boa noite a todos. Queria agradecer a todo mundo que permaneceu esperando o nosso podcast de hoje, nosso Joinville Cast. Queria pedir que todos sigam a gente no Instagram, no Facebook, na Rádio TV Joinville Web, porque a colaboração de todos é muito importante para nós. Queria apresentar para vocês ao Daniel, que vai falar um pouquinho sobre cibersegurança e vai falar sobre um pouquinho da sua empresa, né, Consult Priv. E o Ayrton, que faz consultorias em cibersegurança. Queria agradecer a presença dos dois. E aí, tu quer falar um pouquinho? Mandem saudações aí pro povo. Pessoal aí, curtir, né, a página de vocês aí. A gente sabe que ajuda bastante, né? Joinville Cast, eu tô seguindo, né? Tá seguindo, depois a gente vai compartilhar as redes, né? Então ajuda a divulgar e também é legal, não só para Joinville e região, né? A gente sabe que vocês fazem um apoio bem legal pros empresários, isso é muito importante, né? Então eu sou o Ayrton, né? Pai da Cecília e da Amélia, né? Cecília, minha filha mais velha, tem 3 anos e meio, e a Amélia tá com 11 meses. Na verdade, ela vai fazer 1 aninho domingo agora, dia 4, né? Pai delas, esposo da Heloísa, né? Então, a gente tá uma vida já juntos aí, mais de quase 15 anos. Sou profissional da área de tecnologia, né? Então, lá nos primórdios, em 2014, em 2011, comecei a minha história com tecnologia, né? Já vão fazer 13 anos. Então, como todo mundo começa, como o Daniel comentou, né? Fazendo microinformática, coisa básica, fiz cursos básicos. E depois fui, né? Conforme o tempo foi passando, fiz graduação, trabalhei no Sicoob por quase 8 anos, né? Na gestão financeira. Continuei estudando e sempre tive vontade de trabalhar com segurança. Então, no Sicoob foi meu primeiro contato com essa área mais de segurança, né? Porque até então a gente sabe que essa área ela é um boom hoje devido à pandemia, né? O que aconteceu na pandemia, a gente teve que se transformar digitalmente. Então, aquela empresa que ela não atendia online, se ela não fizesse isso, ela ia morrer. Sim. Então, ela se obrigou a fazer. Isso acabou sendo bom para nós nessa área e ruim para o resto todo, porque ela fez isso de forma despreparada. Então, esse é o problema que a gente vive hoje em cibersegurança, né? Então, estou quase há 4 anos nessa área, né? Tenho especialização nessa área e atuo aí como consultor, né? Como gerente nessa frente hoje numa grande empresa. A gente faz a parte de cibersegurança de várias outras empresas de vários segmentos, desde financeiro, indústria, varejo, né? Então, estamos nessa pegada aí. E é muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou bem contente de estar aqui com vocês hoje. A gente também. Inclusive, eles trouxeram até bolo, né? Como a gente não vai ficar feliz? Daniel, conta pra gente. Quem é o Daniel? Então, meu nome é Daniel, né? Eu sou consultor em privacidade também. Sou advogado. Instrutor de Krav Maga. Sei que depois você vai me perguntar sobre isso também. Spoilers. Sou pai do Davi e do Otávio, esposo da Paola. Trabalho com privacidade desde que a lei surgiu, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. A lei ela foi aprovada em 2018. Em 2019, a gente já estava palestrando na OAB, né? Minha colega advogada aqui, na Semana do Advogado. E, enfim, desde lá para cá, eu venho cada vez mais atuando só nessa área, né? De forma bastante especializada. E, de fato, esse é um mercado que precisa de profissionais com especialização. Não tem como você ter profissionais generalistas atuando nesse segmento. Não é à toa que, inclusive, uma pessoa só é praticamente humanamente impossível, né, Ayrton? Isso é muito similar com a medicina, né? Como é que tu vai ter um médico mais ou menos? Então, toda essa capacitação vale muito quando a gente fala de privacidade de dados, parte de cibersegurança, né? A gente sabe que
literalmente não dá para deixar isso na mão de qualquer um, né? Qualquer um vai te dar uma dose de remédio certa. Com certeza. E ainda a gente tem que pensar que a Cyber é uma equipe, né? Que tem que trabalhar junto. Exato. Tu é advogado, tu é consultor, vocês têm você trabalha numa empresa que é a ConsultPriv e você dá assessoria para essa empresa. Da parte de cibersegurança. Isso é muito importante, né, Dani? A Lei Geral de Proteção de Dados, desde a sua da tua aparição, da tua criação, ela sempre foi multidisciplinar. No começo teve uma briga muito grande até entre advogados e a gente da parte mais técnica, porque foi briga mesmo. O pessoal não se falava nos corredores. Exatamente. Inclusive entrou a OAB na jogada, porque assim, quem que vai ficar o responsável nas empresas, né? E no final a gente sabia que não tinha um responsável, né? Ia ser a empresa no contexto geral, né? Então, ela é multidisciplinar, não tem como só um segmento fazer ela funcionar, né? A pessoa pode achar que tem, que é o maior erro, mas não vai estar o programa, né? Ele vai ter lá políticas escritas, mas não vai ter um programa de privacidade, que é o que as empresas precisam. Né? Principalmente no mundo digital, né? E o legal da lei é que ela veio bem junto com a pandemia. Então, foi da pandemia que fez a segurança dar um boom. E quando que veio a lei? Na pandemia. Para regularizar toda essa situação. Então, a lei ela veio numa hora muito certa, sem pensar. Porque se não tivesse isso da era digital hoje, quando a gente fala aí de metaverso, cara, a gente está falando de metaverso, a gente está falando de internet 3.0. Metaverso, como é que a pessoa vai ter um avatar se nem na vida real a gente consegue desvendar os crimes da internet? Então a pessoa vai no Instagram hoje, ela faz o que quer. É uma terra sem lei, né? Exatamente. Então tu imagina um metaverso que a pessoa vai ser um avatar. Então a lei, ela veio não só para as coisas do dia a dia da empresa, mas para tudo isso, né? Então, quando a gente fala em proteção e privacidade dos dados, ele é em toda a vertical. Então a pandemia literalmente assolou, fez acelerar demais essa parte, né? Tudo é digital. Agora me veio uma situação aqui, porque os avatares, né? Esse mundo cibernético, existem contratos nele, né? Existem interligações pessoais, né? Existe um mundo paralelo. Então, o direito é muito importante para regularizar essa situação. Com certeza. E saber lidar com isso também, quer fazer a consultoria, saber a cibersegurança também é importantíssimo, né? Eu estava aqui até pensando, Lu, quando você me disse que na Covid, na pandemia, foi quando deu o boom, né? Veio no momento propício a lei, certo? Exato. Eu estava dizendo aos meus alunos ainda ontem, ou hoje, não, estava dizendo hoje, que na pandemia foi o período que muitas empresas fecharam, empreendedores fecharam, outras continuaram, né, ali tentando sobreviver, estão tentando até hoje, e tem umas que deram um boom, que cresceram, e tem outras que abriram durante a pandemia, né? Esse foi o caso da ConsultPriv? Sim, ela não tem uma relação direta com a pandemia, né? Ela não surgiu por conta da pandemia, ela surgiu, na verdade, por uma união de um propósito de profissionais que atuam nessa área, surgiu? Né? Pro ano passado, a gente Ano passado, ConsultPriv, né? 2023. Vou fazer uma regressão um pouquinho na história para a gente poder chegar no ponto da criação da ConsultPriv, né? Beleza, vai. Então, enfim, o pessoal que não estava acompanhando antes, eu tinha contado já essa história. Rolou um podcast antes. Você não estava. Às vezes pode pular, porque a gente achou que já estava falando. Faltou as pessoas mais importantes, que eram os telespectadores, né? Então, mas vamos voltar um pouquinho a essa história. Então, eu, enquanto filho de militar, né, eu vivencio segurança desde criança, né? Meu pai sempre colocou isso na nossa cabeça desde criança. E depois, na vida adulta, eu continuei desenvolvendo isso. Entrei no quartel, fui sargento no Exército. E lá dentro, além de desenvolver essa mentalidade de segurança, eu também desenvolvi, eu criei o gosto, né, por ensinar. Né? E a união da segurança e gostar de ensinar coisas é o que me faz hoje ser um consultor. Então, antes de pensar em trabalhar especificamente com consultoria em privacidade, eu sabia que eu queria ensinar coisas, eu sabia que segurança é algo importante para mim. Enfim, eu me tornei advogado depois que eu saí do quartel, isso lá em 2016. Sempre atuei como autônomo, né? E ali, por volta de 2018, me especializei em Direito Digital e Compliance, então eu tenho essa pós-graduação. E foi quando eu decidi começar a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. E como eu mencionei anteriormente, né, em 2019 já estava palestrando ali na OAB, já comecei a atuar especificamente nessa área, num tempo onde ainda existia essa discussão, né, o pessoal do jurídico que vai tocar isso, o pessoal técnico, enfim. E com pouco tempo já na área, a gente percebeu que, na verdade, tem que ter esses dois profissionais.
né? Tem que ter essas duas expertises. Não tem jeito, tem que juntar. Tem A que briga juntar. foi mais pela cadeira. É, Quem que vai ser a pessoa da cadeira? Mas, de fato, o trabalho não ia ser essa pessoa que, de fato, ia fazer ele sozinho, né? Exato. E avançando um pouquinho mais, né? Depois de um certo tempo tendo experiência nesse segmento, né? Eu trabalhei, conduzi a adequação de projetos em algumas prefeituras, Tribunal de Contas de Roraima também. Eu fui o gerente de projetos, executei muita coisa lá também. Então a gente tem uma bagagem, né? Várias empresas aqui de Joinville também, não vou citar nomes aqui, mas no qual a gente trabalhou nos projetos, né? Então a gente tem uma bagagem e nessa experiência eu percebi assim, vendo o mercado, né? Vendo outras atuações, outras formas de trabalho, eu falei, caramba, no mercado tem muita gente que vende por vender segurança, não pensa na entrega, né, para o cliente, né? Isso, tendo contato com várias empresas, a gente percebe isso. É muito comum, infelizmente, no mercado. A pessoa quer saber de vender, né? Marketing, venda, vende, depois a entrega... É difícil. É difícil. bem difícil. Inclusive, isso foi uma das coisas que meio que, não que queimou a lei, a LGPD, mas levou um pouco no descrédito. Porque ficou mais um gasto de dinheiro. Eu vou gastar dinheiro com a LGPD. E não é isso. A ideia da lei não foi essa, né? A lei é para tratar a proteção de privacidade de dados. Então, se eu tenho uma empresa, a privacidade do dado do meu colaborador, do meu cliente, ela tem que ser o ponto principal. Eu não preciso focar na lei. Lógico que a lei, ela vem para ser cumprida, porque ela é uma lei. Só que a lei, a LGPD, ela começa com L de lei e termina com D de dado. Então, ela não é só uma lei. Então, ela tem tudo isso. Então, acabou que ela se queimando um pouco, né? E as empresas achando que só estava gastando dinheiro. Porque assim, e daí eu tenho que fazer uma crítica à classe nossa, dos nossos colegas advogados, porque muitos advogados entravam na empresa, faziam lá políticas, escreviam política de privacidade, fazia ali um documento interno, regulamentando uma coisa ou outra, mas... Uma autorizaçãozinha. Isso, uma política de uso de imagem, etc., mas ele não tem a expertise na parte técnica mesmo de TI, né? E agora a minha cabeça já está um pouco confusa, não sei se a gente já transmitiu isso que eu vou falar agora, ou está aqui, ou não, mas eu, como uma pessoa que já vim da parte de tecnologia desde criança, né? Então, lá com 14 anos já montava e desmontava o computador e tudo mais, então sempre tive isso, eu consegui juntar essas duas experiências, né? A jurídica com o TI. Só que, óbvio, eu não sou especialista em segurança da informação. Eu tenho uma boa noção. Eu consigo me comunicar com especialistas em segurança da informação de forma bastante efetiva. E daí, quando a gente conhece o Ayrton, né, nessa jornada profissional, em determinado momento, a gente identificou uma pessoa que comunga de vários valores nossos, né, e tanto profissionais quanto pessoais, éticos e tudo mais, a forma de trabalhar, a forma de entregar, né, e foi quando a gente decidiu aí começar a trabalhar junto, né, nessa Como nessa empreita vocês aí. se conheceram? Foi atuando em um determinado projeto aí. Numa empresa que eu era o CISO antes. Então, eu fiquei 2 anos nessa empresa, né? Então, eu cheguei nessa empresa com essa incumbência de fomentar a segurança, né? Uma empresa bem grande aqui de Joinville, uma das empresas, eu diria até uma das maiores aqui, do ramo industrial. Que é uma empresa que, não que ela não tinha essa área, ela já tinha, mas ela estava querendo levar num patamar diferente. Então, eu cheguei com essa incumbência de dar foco nisso, né? E não simplesmente ser o cara da LGPD, e sim o cara da segurança e da privacidade de dados, né? Então, nesses 2 anos, fizeram N trabalhos, né? Então, desde a coisa básica, criar uma política de senha que ninguém tinha, até dar treinamento no chão de fábrica. Então, lá para mim, era de PAP, né? Era do porteiro ao presidente, todo mundo era igual. Então, entrava o colaborador, a gente ia lá e no chão de fábrica fazia, né? Foi até engraçado essa questão da integração, até comento com o Dan, quando a gente se conheceu nesse mundo, que um dia eu cheguei no RH da minha empresa e falei assim, na integração de novo colaborador, a gente tem que falar de segurança. Daí a mulher olhou para mim, não, Ayrton, mas não é todo mundo que usa o computador. A gente tem lá o operador de empilhadeira, a gente tem lá o mecânico. Aí eu falei para ela, tá vendo? Nem você sabe como é que é. Daí ela olhou para mim assustada assim, ela me explica. Daí eu expliquei para ela que segurança vem do perímetro. Então, a cancela que tem, as câmeras que tem lá, aquilo já é segurança da informação. Aquilo precisa ter auditoria. Se tem câmera, tem que estar gravando, porque se der um sinistro, tem que ter o acesso. Que o advogado vai precisar. Mas quem vai fazer o aporte é a gente na parte técnica. Como é que o cara vai fazer uma defesa se não tem a câmera que ele usaria para compor a defesa? Exato. Aí eu expliquei isso para ela e ela entendeu. E eu consegui fazer com que isso acontecesse. É bem engraçado que quando a gente fazia essa integração,
Nenhuma empresa fazia isso. E a gente fazia. Então o cara entrava, pô, mas sou operador de empilhadeira, por que eu vou? Não, então, hoje tem segurança, sabia que teu WhatsApp, a gente tem plano de WhatsApp, Instagram clonado, tá assim, tá, por que não? Porque você não ativa o duplo fator, porque você não faz isso, porque você não guarda senha, porque você usa a mesma senha para tudo. Então, eu levei esse conceito mais da vida pessoal, porque se você se cuida fora, a empresa é reflexo. Não adianta a empresa ficar querendo fazer você mudar a tua cultura só com política. Isso em tudo, né? Em tudo. Exatamente. Você reflete na sua empresa aquilo que você pratica no seu dia de vida Eu pessoal. sinto muito que as pessoas elas não entendem a importância de saber o que é proteção de dados. Exatamente. Quando eu falo, as pessoas... a gente tem que saber cuidar com os nossos dados e cuidar com o que a gente posta, principalmente pequena empresa, né? A gente tem que ter um certo cuidado, um certo respeito às outras pessoas, né? E elas não entendem isso. Ah, mas não vai dar nada. Às vezes pode dar, e pode dar um passivo bem grande para essa empresa, né? Sim. E uma coisa que é importante também a gente comentar, que é algo que a gente menciona até nos treinamentos, né, que a gente já ministrou junto aí, que se a pessoa entender a importância da segurança no âmbito pessoal dela, se ele incutir na cabeça dela a importância de ter o celular seguro, de ter o computador seguro, né, a segurança, ela está respirando segurança, ela vai levar isso para dentro da empresa. Isso vai refletir na empresa. E quando a gente fala de uma empresa que não tem segurança, a gente está falando de desemprego no final das contas. Porque é uma empresa que, imagina, uma empresa que tenha os seus dados roubados, que tenha os seus, né, o que a gente chama de ransomware, né, o sequestro de dados, que fica parada a operação da empresa. Imagina um ransomware aí que demora uma semana para ser resolvido, o que não é um prazo aí muito longe da realidade, tá? A média aí é o quê? Perto de 4 dias para mais, né? Para mais, dependendo. Isso quando se consegue resolver, né? Isso consegue buscar esses dados, né? Então imagina uma fábrica parada vários dias, vai chegar uma hora que vai ter que demitir gente. Sim, né? verdade. Então a segurança ela tem que ser uma preocupação desde do funcionário, do copeiro lá, que tem acesso às salas onde ficam informações sigilosas, até o presidente da empresa. Né? Tem que estar com todo mundo, como o Ayrton estava comentando, desde o porteiro ao presidente. Né, e assim, eu vejo a dificuldade como consultor, aí as pessoas que cuidam até da área de tecnologia de segurança, elas fazem isso chegar no presidente. Imagina, a gente tem a empresa que vende copo. O que é o negócio do cara? É vender copo? Então o cara vai ter uma área comercial forte que o negócio dele é vender copo. Como é que você vai falar para o presidente da empresa que tem segurança num copo? Tipo aqui, ó, como é que vocês olham aqui, como é que você vê segurança num copo? Como é que você explica isso? Sabe quando você vê segurança num copo? Como que gera valor, né? Como que a segurança vira valor para essa fábrica? A gente vende, certo? Então o cliente comprou um lote gigante. O cliente comprou, ele pagou. Está lá em fase de emissão de nota, faturar e transportar. Na hora que vai transportar, a gente sofre um ataque cibernético, a nossa fábrica para. E o cara pagou e está esperando pelo lote. Não vai sair, porque não vai emitir nota. O caminhão não vai conseguir sair porque a empresa está parada, porque ela teve um ataque cibernético. Aí vem a cibersegurança no copo de vidro, porque ele não vai ser entregue. E a pessoa está esperando. Sim. Então, é tudo uma analogia. Isso vale para tudo. Vale para o copo, vale para o microfone, vale... Então, não tem que ser uma empresa porque ela é grande, porque ela fatura. Tu falou da pequena. Indiferente. A privacidade do dado, do funcionário, do cliente, seja de 2, tem que ser a mesma de quem tem 2 milhões. Sim. Se você tiver isso embutido no teu negócio, acabou. Não, é que a gente fala da empresa grande, é que a empresa grande às vezes tem mais cuidados em relação... Ela entende melhor a importância de proteger os dados. Tende a ser uma empresa que tenha mais maturidade, né, de governança. Vamos começar assim, os dados, o que é a proteção dos dados? É a proteção de tudo que envolve a pessoa. É o CPF, é uma foto, por exemplo, da mão. Se já dá para reconhecer a mão, já é o dado da pessoa. Digital. É um documento em cima da mesa, tudo, é um acesso que a gente mais vê na empresa, né? Entre o assistente e você copia o acesso do supervisor. Daí a pessoa assistente, ela entra lá, ela tem um acesso que ela nem deveria ter. Que empresa que pensa isso hoje? Maior, é assistente, ele não tem que ter aqui o acesso a esse dado desse cliente. É que, na verdade, a gente como leigo no assunto, eu diria, eu acho que eu sou a única leiga no assunto. Estou fazendo o papel de quem está assistindo não sabe o que é. Nós, como leigos, a gente pensa assim, que lei da segurança de proteção
de dados, é isso? Isso. A gente pensa que é só a imagem, né? A imagem que vão colocar de mim lá no Instagram, no Facebook. Não. Então, a gente não tem essa ideia de que é tudo, né? De que é digital, de que é o meu CPF até mais, né? Que é uma Tudo foto do... tudo Vamos que para um exemplo. identifique É a pessoa. tudo. Isso. É Então, a tudo gente que não tem identifique. essa ideia de, não, eu tenho que cuidar desses meus dados. Até porque tem gente que nunca sofreu nada nesse sentido. Então, para quem nunca passou por isso, tá ok, nunca vai acontecer comigo. Aquela história, né? Nunca vai acontecer comigo. E até no Instagram, quando a gente posta, por exemplo, a gente está postando aqui, tem uma pessoa que não quer ser postada, a gente tem que respeitar ela que não quer ser postada. Tem um exemplo simples. Uma empresa de cursos te manda uma mensagem no Instagram falando que alguém te indicou que você vai ganhar um desconto. Vocês parou para pensar, mas como que ele tem meus dados? Não. Como assim quem indicou? Meu Você sabia telefone que é um dado também. Você sabia Olha que só. você é obrigado a falar para ele, tá, mas como é que você tem meus dados? Você não pode ter meus dados. Perante a lei, esse tipo de abordagem ela não pode acontecer. Sério? Quem que é o DPO da sua empresa? Eu quero que entre em contato com ele, que eu quero que ele me explique isso aí. Até Direito nosso de fazer isso com qualquer um que manda WhatsApp. Mentira, Não que pode. não pode. A sugestão aí para o pessoal que está nos assistindo, quando esse tipo de abordagem acontecer, questione de onde veio esses dados. Né? E Quem se que é o eles DPO? falam assim, a gente não pode falar? E ele geralmente vai parar a trocado. conversa na hora porque a pessoa sabe que tá errada. Você vai ver que na hora ela vai parar a conversa. Só que daí vocês têm que evoluir. Quando que a LGPD vai pegar? Aí que tá, a LGPD não pegou. Quando todo mundo souber disso aí. E começar a ir lá no órgão competente e denunciar. Tal empresa entrou em contato Olha comigo. só. Eu nunca fiz contato com essa empresa. Eu nunca passei meus dados. Como que tem meus dados? Sim. Só que, de novo, quando a gente tá preocupado, só quando a gente é lesado. Quando Ou você vai vender... Enche nosso saco no telefone. Daí fica ligando 500 vezes, daí a gente se Exato. incomoda. vocês perceberam que isso melhorou? Pega 2 anos pra trás, quantas ligações você recebia no celular? Era uma maluquice, era todo dia, você não queria mais nem atender. Hoje diminuiu muito, porque a lei obrigou essas empresas que fazem isso. Mas aí o erro é da empresa que conseguiu o teu dado. Agora, e a pessoa que foi lá e passou o teu telefone para a empresa, não tem nada a ver. Mas a empresa sabe que esse passar não dá o direito de consentimento para ela fazer essa abordagem. Exato. Aí Mas que- a pessoa que passou não tem culpa. Não, porque ela, não, pra conhece, saber, ela não assim. conhece do processo, né? De novo, a empresa, se tiver uma consultoria que não é consultiprive, ela vai saber que ela não pode fazer isso. Não, eu vou indicar Não é vocês para indicar. algumas pessoas já, porque... Entenderam? Então, isso tem que estar nas pessoas. Porque, de novo, a lei ela não foi feita para a empresa. A lei é para nós. É dado pessoal, é meu, é seu, é Daniel, de todo mundo tá aqui. Não é para a empresa. A empresa ela tem que seguir um regulamento para atender nós. Sim. Entendeu? Aí que tá. Só que daí se a gente não sabe, como que a lei vai valer? Então, como é que essa empresa vai aplicar uma lei se ela tá fazendo isso errado? Talvez ela nem tenha um DPO, talvez ela não tenha uma recomendação. Não, isso Que ela faz não parte, conheça. muitas vezes, da estratégia comercial de muitas empresas. Com certeza. Outro dia eu fui abordada por uma clínica, não vou citar nomes, né? Odontológica, conseguiu meu telefone e falou: você ganhou aí uma avaliação e tal. Claro, eu não sou boba, né? Eu sei que é avaliação gratuita, mas no final eu tentar me vender alguma Nada é coisa. gratuito, né? Nada é gratuito. Mas aí eu perguntei, falei, como é que vocês conseguiram meu telefone? Ah, uma indicação de um paciente. Falei, que paciente que me indicou? É isso aí, você tem que fazer isso. Aí eles falaram quem era o paciente. Foi tal pessoa. Falei, tá. Aí depois conversei com a pessoa, né? Não gostei que passou meu Mas aí você telefone. tinha que fazer, agora que você conhece, Agora que eu falar, sei. mas mesmo a pessoa, você não tem direito de fazer isso. Não, Você mas aí eu... Não, eu ia contar que eu errei também, mas... Mas Deixa pra entende lá. de novo que as pessoas não têm esse conhecimento. De novo, se a Isso. empresa é preocupada com a proteção e privacidade dos É que a dados, gente com a não abordagem sabe. correta, ela não faria isso. Isso fica A de gente- dica para quem está assistindo. Se essa empresa aí faz isso, dificilmente ela tem um processo maduro de adequação de LGPD. Porque se tivesse, ela saberia. Vê se as grandes fazem isso. Não. Não. Por que não? Você Geralmente acha que são as as grandes novas, não né? iam querer vender pra gente? Você vai ter que ir lá no site, se cadastrar, ela vai te mandar um e-mail, vai falar, se não quiser mais receber, você clica lá e para de receber. É tudo muito mais formal. Não, as grandes é assim, ó. Eu tô vendo aqui um celular novo. De repente aparece Patrocinado. no nosso celular, o celular novo. Patrocinado. Patrocinado. Beleza, mas ela só tá te fazendo um Tá, anúncio por enquanto. tá né? induzindo Entendeu? você a... As grandes têm É. mais Não, cacique. ela não tá te ligando, ela só tá usando Não, os mas eu meios tava pensando, tecnológicos. essas empresas que fazem isso geralmente são as novas, que estão surgindo e precisam prospectar cliente. Então, Exatamente. né, eu vou usar de uma estratégia comercial aí de pegar o meu cliente, pedir para ele indicar e ele ganha ali um desconto, ganha um brinde e tal. E o problema que a nessa eles gente ganham um monte. tem, que qual que é o percentual de empresa grande no Brasil hoje? Foi até uma discussão quando veio a lei, né, se ia ser aplicado para grande, para média ou pequena.
Cara, mais de 95% das empresas do Brasil, que não é pouco, é média ou pequena. É. Então, se o pequeno ficar com essa mentalidade, eu não sou grande, eu não preciso ter uma LGPD aqui. Cara, a LGPD é obrigatoriedade. Todo mundo tinha que ter feito já. Vamos para um todas as exemplo aqui empresas. pertinho, aqui do outro lado da mesa aqui. A gente estava ontem conversando com o Denis sobre uma situação que aconteceu aqui na rádio, né? Foi perdido os dados de um determinado disco, né? E quanto tempo que demorou para se recuperar? Não se recuperou mais. Né? Se perdeu uma infinidade de informações ali. Justamente por falta de não conhecer, né? Porque, assim, de novo, a consultoria, quando ela vai, seja ela na função da advogada, por isso que ele não faz sozinho, ele tem o que seguir. E isso já é levado. A parte de backup, a parte de acesso. Aí entra a gente na parte de cibersegurança. De novo, é toda a sustentação. Então então eu tenho um sistema. Eu não vou me preocupar só se ele é invadido, né? Porque a gente brinca, né? Não é quando vai ser invadido, é se vai ser invadido. Agora a gente já mudou, mas será que já não foi, a pessoa tá lá e você não sabe? Esse é o ponto agora. Tem isso? Será que o cara já não tá lá? Com Que é muito certeza. Como que faz isso? Tu precisa talvez ter ferramenta. Então, se você não tem ferramenta, como é que você vai monitorar? Como é que você vai saber se tem algum acesso sendo vazado? Exemplo, que todo mundo tem, né? Conta no Gmail. Por que a gente tem conta no Gmail? Porque é de graça. Será que é de graça? Os 50 GB que a gente tem lá? Como é que vê as inteligências artificiais das fotos? Você vai em fotos, ele já cria uma imagem de foto, ele pega a foto não sei que ano, dentro da telemetria lá dentro. Sim. A gente sempre forneceu dado para telemetria, porque a gente acha que usar o Gmail é de graça. Então, a gente, quando vai compartilhar o dado entre A gente empresa, só você pra faz ficar com claro, o Gmail, né? Com Só o para Google ficar Drive. claro que, de repente, quem não entendeu o que o Arthur está dizendo, quando você coloca lá as suas fotos no Google Fotos, você assina lá o termo de consentimento, você está dando permissão para eles para usar aquelas fotos para desenvolver as tecnologias deles. Quando você inclusive de compra alguma coisa reconhecimento grátis, você é o produto. Então, por que eu falo do Google Drive? Porque 99% das pessoas usam isso. Empresas, tipo assim, você tem uma empresa de design interior e eu tenho uma empresa de, sei lá, ar-condicionado. Você vai lá e, vou colocar o contrato aqui no Google Drive. Vai lá no Google Drive, compartilha com o Arthur e manda. 99% das pessoas fazem isso. Sim. E E quantas não pessoas na empresa usam ali o I Love PDF para converter, ou unir, ou editar O e-transfer arquivos? para transferir arquivo é tudo de graça. Tu imaginou com o I Love PDF, quando você faz o upload de um contrato lá e ele te transforma num Word ou do Word PDF, isso fica lá? Sim. É que as Tá, pessoas mas- não entendem a infraestrutura por trás, né? Não. Aquela informação ali, ela não está só no seu computador, ela foi para um outro computador, um outro lugar. Eu, Tá Com uma acontecendo uma pessoa que coisa você aqui não muito conhece. legal que a eu gente... achei que eles ganhavam dinheiro com os patrocinados que tem ali. Tá, Eu tô tá acontecendo assim, uma coisa cara. muito legal. O que acontece? 99% das vezes que a gente vai, o pessoal fica com essa cara de... Exatamente. Porque ela já tá pensando, ó, tipo, tanto de coisa ruim que ela já fez. Por quê? Quantas Porque não coisas tem que eu não queria informação. que Eu tô ninguém soubesse que eu totalmente coloquei lá. vulnerável. Porque não tem informação. Então, por isso que as empresas precisam Não, da mas- LGPD. E como é que eu posso fazer, de repente, para mandar um contrato pro meu cliente de maneira... Pois é. Sigilosa. É assim, né? O próprio Gmail, você tem como fazer conta paga. E se for compartilhar, compartilha direcionado. Se o cara precisa ter só edição, deixa só para ele editar. Para que você vai deixar para ele fazer download? Da mesma coisa, tem empresas que tem lá um Microsoft, um Office 365, mas aí deixa o Google Drive liberado. Porque lá você tem controle, você tem auditoria disso. Você sabe quem mandou para quem, qual que foi a finalidade. Então, no Google você não tem. Você tem o que E a gente se- chama de gestão de usuário, né? Aí se for usar, faz de forma correta. Eu faço outra pergunta. Você já deve ter compartilhado alguma coisa com alguém pela sua cara, tipo uns 10 anos atrás. Você lembrou de ir lá e remover o acesso? Porque a gente sempre brinca, a gente só pede, né? Só inclui. Mas a gente não faz gestão do acesso para ir lá e tirar. Imagina isso para uma empresa, que gira a pessoa a todo momento e tal. Então, quando a gente fala de ter um comitê, de ter um LGPD, entende que é isso. Não é a lei, não é fazer o contrato, não é aplicar a lei no site para o colaborador assinar. Aquilo é só um papel, literalmente. O que vai fazer aquilo do papel se transformar é treinamento, é campanha, é esse tipo de explicação. Tanto que nos lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito didático com isso, eu sempre trouxe a realidade. Porque é muito fácil para mim criar uma lei com 2, 3 páginas lá, ó, a lei de segurança, a política de segurança é essa aqui, assina aqui. Se der qualquer problema, você é o culpado. A gente é brasileiro, cara. O brasileiro não tá nem aí. Tô na empresa, se for culpado, eu pego meu advogado depois e a gente vai todo mundo pro pau aí. Gente, eu vou chegar em O casa e vou advogado chorar. se vire. Por isso O que é- advogado que se vire, né? Por isso que é Exatamente. importante, né, a união dessas duas expertises que eu estava mencionando antes, né? Do jurídico, que vai interpretar a lei, vai ver quais são os princípios, as regras que estão previstas lá na lei, vai trazer isso para o contexto daquela organização, e o pessoal do TI, da segurança da informação, vai instrumentalizar aquilo, vai saber quais ferramentas, como fazer aquilo funcionar no dia a dia da empresa, né? Então,
é necessário ter esses dois conhecimentos. Isso que a gente está falando só da parte boa, né? Você está assustada, mas se eu falar algumas outras coisas aqui que, tipo, eu consigo... Se eu estivesse ali na rua e visse você chegando no teu carro com a placa, eu conseguia toda a tua informação. Possivelmente, em menos de 10 minutos. Ah, meu Saber Deus do quem céu. que é, se você tipo, se é casado, se não é, se tem filho, se não é, o que você gosta. Consegue esse Gente. mapeamento. Por quê? Porque a gente tem um problema que todos os dados já foram vazados, né? A gente tem o Brasil Tá a gente tem esse todo mundo problema. vulnerável. Por que eu falo isso? Porque daí o cara fala, pô, mas foi tudo vazado, você tem meus dados, por que eu vou aplicar a lei futuro? Se a gente continuar com essa mesma cabeça, acabou pra gente. Não, mas vem cá, só para me assustar um pouquinho mais. Me contem aí algum caso, assim, que vocês pegaram que foi algo, sabe, que vocês viram que a pessoa se ferrou mesmo. Olha, Vocês podem assim, falar? Por questão Vocês podem ética, eu não posso comentar de casos que a gente vivenciou durante o nosso trabalho, né? Até Mais por questão- conhecidos, assim. Eu vou comentar alguns casos que a gente viu, assim, recente, enfim. Um fato bem recente que eu e a Paola, a gente presenciou numa autoescola aqui em Joinville, não vou falar nomes. Já está rindo lá. A gente entrou na autoescola, a gente sentou na cadeira ali para ser atendido, quando a gente olhou para fora, no vidro, assim, estava escrito assim, matricule-se já, sei lá, alguma coisa assim. Cada folha era uma letra impressa e colado no vidro de dentro para fora, né? Quando a gente olhou para fora assim, caramba, tinha RG lá, no verso. Tinha RG, tinha folha de pagamento, tinha Meu planilha Deus do financeira. céu. Ou Era um seja, rascunho. quem imprimiu aquelas folhas e colocou no vidro não fazia ideia, né, que estava expondo dados de pessoas, ele nem se preocupou com isso, né? Então, essa mudança de mentalidade que a gente estava falando antes, né? E para isso tem que ter treinamento, para isso você tem que estabelecer políticas, você tem que entender os princípios da lei, né? Se essa empresa soubesse o que a lei fala, o que a lei determina, isso nunca ia acontecer, né? A advocacia tem um exemplo muito grande, né? Não sei se já aconteceu isso com o teu escritório. Com o nosso escritório já aconteceu. Eles pegaram os dados do Google, porque a gente protocola processo no TJ, a gente protocola processo no EPROC, e eles têm acesso, não sei, ele divulga em plataformas. A publicação sai em plataformas, em sites. Então, eles pegam os dados desse site, pegam o nome, né, o nome do cliente, quem é o advogado, entra em contato com o nosso cliente, cobrando para sacar um alvará. Já viu essa... Já ouvi falar. Nunca aconteceu com um cliente meu, mas já vi isso. Com a gente já nunca um cliente nosso nunca caiu no golpe, mas já aconteceu isso. E a gente tem que reforçar toda vez que a gente agora contrata, a gente tem que falar, pode acontecer isso, 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 porque assim, isso foge à nossa alçada, né? Porque por mais que a gente nos proteja no escritório, a gente protocolou um documento, o documento é público. Essa parte de reforçar, o Damião, até mandar um abraço se ele estiver assistindo aí, grande Damião, ele sempre traz uma analogia muito legal. Daniel, você manda seu filho escovar os dentes uma vez só, ele já aprende? Não. Então, se a gente falar na empresa e falar uma vez só, eles vão aprender. Então, compete a nós ir lá e todo momento que acontece alguma coisa, tá explicando o que vai acontecer. Davi vai escovar os dentes, ele não foi. Vai escovar, você tem que escovar. Explicou. Na próxima, se ele foi, tu não precisa falar. Mas daqui a pouco ele não vai de novo, por preguiça. Davi, você tem que escovar os dentes, é importante, senão seus dentes vão cair. É a mesma coisa. Você tem que seguir isso, você não pode compartilhar. Você não pode compartilhar esses dados que ele é sensível. A gente não tem consentimento, a gente não tem um processo. Então, pense isso dentro da organização. Como que você vai fazer isso em uma consultoria? Sim. Sem o pai ali para estar... Não dá, justamente esse trabalho. Até tem como, né, fazer isso internamente sem ter uma consultoria, mas imagine você ter a estrutura de ter, né, essa equipe de profissionais dentro de uma empresa, né? Não, mas e tem coisas que a gente não vai saber. Por exemplo, questão do contrato no Drive ali. Gente... Não, mas a questão assim, por exemplo, órgãos públicos que fez a lei é o que mais viola a lei. Ontem mesmo eu precisei ligar para Sim. Brasília, falar com a Secretaria da Fazenda lá, no nome de um cliente do escritório, e para poder fazer o atendimento, eles começaram a fazer um monte de perguntas sobre meus dados pessoais. No início, normal, nome, CPF. Começaram a me perguntar outros dados, endereço. Desculpe. Endereço e tal. Eita. Se acabar, pode usar da minha. Fica à vontade. Pode. Desculpe, pessoal. Tô com
Garganta ruim aqui. Eita, nós. Oh, a produção tá pedindo copo. Copo. Caramba. São Denis. Tô... Produção, Denis. Bem quando a garganta não pode falhar, ela falha, né? Mas é Nos assim momentos mesmo. mais- Mas o Dani contou isso pra mim. Então, o cara pediu um monte de dados que não fazia sentido nenhum só para um atendimento, entendeu? o Então, cara- assim... Opa, voltou a voz. Voltou o áudio. Então, começou a me perguntar, qual que é o seu CEP? Qual que é o meu CEP? Eu estou pedindo atendimento para a minha empresa. Quando ele me perguntou meu endereço, eu falei, amigo, ele perguntou... Não, desculpa, foi a minha idade, o data de nascimento. Eu falei, moço, desculpa, mas por que você está me pedindo informações minhas? Eu estou pedindo atendimento para uma empresa. Aí ele desconversou e, não, estou só fazendo cadastro aqui para o atendimento. Até na hora eu já falei com o Ayrton, cara, que estranho. E daí a gente que trabalha com isso, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Porque quem me garante que aquela informação que ele estava pegando ali, realmente ele estava inserindo num cadastro no sistema desse órgão? Quem me garante que ele não estava anotando isso num papelzinho para depois levar para casa e vender o meu contato, meu endereço, E o que mais meu tem, telefone? né? E isso acontece Vende demais. listas. Quantas vezes oferecem? Para advogado oferece bastante, né? Tem. Listas de INSS, lista de Exato. banco, lista O pessoal de... comprava isso na 25 de março antes, né? Então, a pessoa se aposenta, no dia seguinte tem 45 bancos oferecendo um empréstimo consignado para ele. De onde Nossa, que é veio esses verdade. dados? Aconteceu isso com a minha sogra. Tirou um De onde atestado veio essa médico, informação? já Verdade. oferece a Não, residência. ela foi fazer... Eu não sei o que ela tinha entrado com uma solicitação. Acho que ela tinha que sacar um dinheiro que ela tinha lá. Alguma coisa assim. No outro dia, um monte de banco assim, ligou para ela falando que ela tinha conseguido ali um negócio de empréstimo para ela fazer no nome dela. Acho que ela tinha Empréstimo consignado. eu acho que ela tinha procurado alguma coisa e venderam os dados dela e um monte começou a ligar. Não, você pode fazer consignado porque para aposentado é mais barato. Acho que é isso. Uhum, Acho que isso aí. fizeram. Gente, Muito ela comum. ficou assim, nossa, mas será que eu faço esse empréstimo? Eu falei, você precisa? Não, então para quê? Não faz. Mas o pior de tudo é imaginar que, poxa, bancos que a gente imaginava que eram sérios. Entendeu? Os bancos, até eu posso falar de experiência própria, né? Que eu vivi 8 anos, né? Até Tem um minha maior, compliance bem maduro a lá, minha né? maior trajetória foi no banco, né? Trabalhei no Sicoob, é uma cooperativa de crédito, mas é financeiro. Por que lá é mais restrito? E aí vem que a gente fala da questão da cultura da empresa. Quando eu entrei lá, o processo já era diferente. Então, cara, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi um curso de lavagem de dinheiro. Se eu não passasse naquilo lá, eu não recebia meu login, eu não ia para um próximo. Avançava. Hoje, quantas empresas se preocupam em fazer um curso de lavagem de dinheiro para uma pessoa, para saber o que é lavar dinheiro? Porque você pode ser lesado por qualquer um. Pega o teu financeiro da empresa, a pessoa sabe como funciona um pouco, ela vai te passar para trás. Então, a gestão financeira, ela tem isso não porque ela mexe com dinheiro e ela vai, se ela tiver um problema vai ser muito grande, não. Porque tem regulamentações que forçam ela a isso. Tem lá um banco central, tem Bacen, tem vários normativos. Toda semana é normativo. E tem auditoria interna, externa e terceira. Por que a empresa não faz isso? Porque é caro. Mas o banco também não é caro? Sim. Talvez não, porque ele não perde. E isso que a gente vê N fraudes, né? O Dani sempre me liga e geralmente quando a gente vai olhar, a fraude não é do banco, tá na pessoa. 99% entendi. das vezes da fraude é muito difícil ser Falta- no banco. Falta de conhecimento, né? Vou dar um exemplo de uma pessoa que me procurou uma vez. Coitado, um senhor, né? Até a gente tem uma certa proximidade. E ele me reclamou que tinha caído num golpe, né? Quando ele me ligou, ele já sabia que tinha caído no golpe, né? Tinha perdido ali uma quantia bem expressiva. E daí ele me contou a história, né? Ligaram para ele, se identificaram como alguém com o nome do atendente que atende ele no banco. Então, nome fulana. A fulana... Ok. Então, a fulana ligou para ele. Então, o nome, a pessoa que sempre atende ele no banco. Escutou? Opa, fulana? Tudo bem, aqui é o fulano. E conversa vai, conversa foi. Essa pessoa falou por telefone que ele estava sofrendo uma tentativa de invasão na conta dele e que ele precisava instalar uma aplicação complementar no celular dele de segurança, que era a recomendação do setor de segurança do banco. De segurança. E ele prontamente instalou a aplicação. E no momento que ele instalou aquela aplicação, que a pessoa passou o nome, a pessoa do outro lado teve acesso remoto ao celular, com o aplicativo do banco já aberto, e fez uma série de
de Pix ali, até zerar a conta dele. Meu Deus, né? Então, a pessoa tinha o nome do atendente, tinha o nome do gerente, sabia qual que era a agência. Eles sabem E tudo. sabe por que isso não é difícil, Dani? Porque possivelmente esse cara foi numa agência, ele pegou uma senha, e não sei se vocês perceberam quando depende da agência que você faz, eu lembro que no Cicobi era assim, quando você tira a senha no caixa, ele já sabe que é teu gerente, ele reconhece. Então, ele sabe que o meu gerente é tal pessoa, ele sabe que o nome que vai me atender é tal pessoa e a agência é tal pessoa. Talvez esse papel estava no bolso dele, o cara fez um descarte errado, ou a pessoa já estava monitorando ele e simplesmente esse produto era engenharia social. Aí, até o Dani me ligou desse caso, né? O que o cliente pensa? Como que o banco, como que o cara, por mais que ele, né, ele me lesou, ele é o criminoso, o cybercriminoso, sabia o nome do meu atendente, que eu sempre falava com ele, sabia do meu gerente. É isso. Isso a gente chama de gerência social, o SINT. Eu consigo descobrir o prédio que a pessoa está pelos desenhos do prédio. Você consegue fazer todas essas pesquisas na internet. Então, Isso imagina é o quanto de proteção. informação a gente não gera para ter esse tipo de engenharia social. Exato. Isso é proteção de dados, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito do que a gente posta, do que a gente vê, o que... Esse próprio documento do banco, essa senha. Já parou para pensar? Vocês foram e viram o que tem, a informação que tem na senha? É um papel. Sim, Tanto que hoje não tem mais, os bancos estão mudando. sim. Porque sempre o criminoso ele tá um passo à frente, infelizmente. É por isso que essas empresas investem. Eu, na época do Cicobi, isso em 2014, cara, a área de segurança já era gigante, isso em 2014. Nem tinha essa questão de pandemia, nada, era uma preocupação. Agora, uma empresa que acha que não precisa disso, que não tem nem um LGPD, não tem nem uma consultoria mínima, como é que ela vai se preocupar? Né? A empresa que eu trabalho hoje, a gente monitora a segurança 24% dos clientes. Né? E todos têm problema. Não é que tem um problema que vai lesar, mas tem problema daquele cara que mora no Brasil e acessa a conta do e-mail dele na Alemanha. Mas como assim? O cara não tinha que acessar da Alemanha, o cara está no Brasil. Aí você vai ver o cara não tinha um duplo fator ativo, ou o cara não tinha a política que devia. Então, o processo ali já estava errado. Aí isso se corrige. E deixa eu perguntar uma coisa. E quando a gente vai, tipo assim, no centro, né? Acontece muito. E tem aquelas pessoas com plaquinha, com prancheta, assim, pegando os dados, solicitando. Só uma pesquisa e tal. É culpa da empresa que está fazendo pegando essas informações, mesmo que eu passe... É responsabilidade da empresa. Mas aí a gente tem que entender melhor o contexto ali. Entendeu? A pessoa... porque coletar a tua informação, ela pode, desde que você... Então, nesse contexto, se eu dou a minha informação, eu estou sendo... Você está cedendo, você está consentindo, consentindo. Né? Então, não tem problema. A empresa não pode ser lesada por conta disso. Não, mas o teu consentimento, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, mesmo que você tenha dado aquela informação para aquela pessoa naquele momento, no dia seguinte você se arrependeu, liga para lá e fala, eu quero que elimine meus dados aqui desse... A abordagem tinha que ser justamente assim. Tô pegando aqui, seja para uma questão de marketing, seja para um levantamento, mas você, depois de passar nossos dados e você se consentir, o canal, caso você não queira mais, é esse aqui, é o que ninguém faz. Então, você me deu consentimento, estou fazendo esse trabalho, você aceitou, entendi. mas aqui está o canal, o telefone, lá no nosso site da empresa, vai ter lá na página tal, para você um dia, se você quiser, você pode remover. Então, é isso que talvez era a orientação que não tem. Então, de novo, não tem problema. Só que, de novo, muita empresa usa a parte de consentimento como muleta. A gente vê muito isso ruim na LGPD. E empresas Entendeu? que têm contato, sei lá, vamos supor, escola. Escola tem o contato, precisa ter o contato da família e dos alunos. Eles não podem passar esse contato para ninguém. Não. Isso é todo proibido. Dado que a Todo empresa... tratamento ele precisa ser mapeado, ele precisa ser documentado. Isso. Se por alguma coisa precisar, preciso passar para a prefeitura, por algum motivo. Preciso passar, sei lá, para um órgão competente para alguma finalidade. É o que a gente fala, né, Dani, nessa parte. Não tem problema você compartilhar, não tem problema você passar. Desde que tenha uma finalidade clara e que ela esteja documentada. A lei, ela Para vender traz... coisas para eles, assim. Não pode. Daí não Pra poderia, vender, não, porque teria daí- um desvio de finalidade. Então, a lei, ela Exatamente. traz alguns princípios e algumas hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais, né? E seguindo esses princípios e essas hipóteses, a empresa pode tratar o dado. Só que o problema é, muitas empresas descuidadas, né, que não conhecem do assunto, coletam o dado para uma finalidade específica e depois ela está usando para outras 10 finalidades diferentes. E Ela aí só é que pode mora o usar para problema. aquilo que ela coletou. Para aquilo que ela coletou. Então, a política de privacidade que a gente comentou antes, ela é importante porque ela dá transparência para aquilo que a empresa faz com o dado pessoal que ela coleta. Para que ela coleta aquele dado, por quanto tempo ela vai armazenar, qual que é a finalidade, qual que é a base legal que sustenta aquele tratamento. Então, está tudo lá. Então, se você fornecer o dado para uma empresa, verifique lá no site ou em algum outro lugar onde ela publica, né, a política de privacidade, e veja lá aquela informação para que ela trata. Se você entra na política de privacidade
ou não tem política de privacidade, mas digamos que tenha, você chega lá e vê que é um documento genérico, que não traz essa informação de forma clara e específica, pode ter certeza que é uma empresa que não se preocupa com a segurança e a privacidade dos seus dados. Então, essa é uma preocupação que as pessoas precisam passar a ter. Porque é justamente essa empresa que, às vezes, sem querer, vai estar vazando um dado seu. Seja porque o funcionário lá da ponta não vai saber como fazer para garantir a segurança, seja porque ela não investe em ferramentas, não investe em meios, não modificou os processos, né, para garantir essa segurança e essa privacidade. E vem cá, quando essa lei quando ela surgiu, teve algum órgão que precisou obrigatoriamente fazer um treinamento sobre, por exemplo, as prefeituras das cidades tiveram que fazer um treinamento sobre essa lei? Todas têm que fazer. Todas têm que fazer. Todas têm que fazer. Não só a prefeitura, todas as empresas. Todas. Mas obrigatoriamente, assim, a gente sabe que precisa, Sim. né? Mas todas tiveram que fazer? É que a lei a gente não pode alegar que a gente desconhece a Desconhece lei. Então, assim, surgiu a lei, todo mundo tem que exercer Porque a a lei. penalidade, ela vem, mesmo que você não, Só que Qual que é o conheça. problema? não perdoe né? ignorância. O que a gente faz quando a gente entra numa empresa e faz o que a gente chama, né, de projeto de adequação, né? E eu não gosto do termo projeto de implementação, agora eu falo com a colega advogada, porque você não implementa a lei na empresa, né? Não. A lei ela já está implementada, a lei já está em vigor, né? Você está adequando a empresa a uma lei que já está em vigor. Então, no projeto, você dá um start dentro daquela organização, no sentido de você não sabia de nada sobre a lei, no final desse projeto você tem uma consciência, né? Você já mapeou os seus processos, você já viu o que precisa mudar, você já mudou alguns processos, já implementou algumas coisas, mas depois disso tem que vir o programa de conformidade, que é a manutenção desse compliance, né? Que isso é muito importante. Mas dentro desse projeto, nesse caminho, nessa trajetória, você vai identificar lá que no processo o funcionário guarda os PDFs lá numa pasta no drive pessoal dele, que ele recebe, o cara do RH, a menina do RH recebe laudos médicos no WhatsApp pessoal dela. Sim. Né? E daí depois essa pessoa sai da empresa e ficou lá 1 ano de informação de dados pessoais sensíveis que estão no celular pessoal dela, ela foi demitida. Às vezes, imagina, dentro do contexto, né, de demissão, às vezes a pessoa está com raiva, enfim, o que essa pessoa vai fazer com aquela informação da empresa? Complicado? Sim. Né? Então é uma vulnerabilidade que muitas empresas nem sonham que estão tendo. Né? Enquanto as empresas pensar que tudo isso é custo, vai ser muito difícil mudar a mentalidade. Isso que a gente nem chegou a falar das questões técnicas. E voltando para a minha parte de cibersegurança, você tem medidas técnicas a implementar, você tem que comprar soluções, você tem que comprar ferramentas. Só que antes disso, você precisa fazer tudo isso que a gente falou. A empresa ela precisa querer ter a privacidade seja cliente, colaborador dela, ser o ponto focal dela. Sim. Se ela quiser isso, o resto é muito mais fácil, entendeu? Não pode ser uma imposição. Não. Isso tem que vir com um programa. Com entendeu? conscientização. Exatamente. As empresas, elas têm... todo mundo, acho que é questão de respeito, né? Todos têm que entender que existe um limite a ser alcançado. E se eu for coletar o dado, seja lá de quem for, eu tenho que respeitar essa pessoa e guardar para mim. Eu não posso sair divulgando... Não desviar a finalidade pela qual você coletou aquele dado. Eu só posso desviar com autorização, com documento. Você modifica com base no consentimento da pessoa. Daí, Isso mesmo. E a gente tem N outra exemplos, né? Quantas vezes já não foi, por exemplo, fazer um exame odontológico? Sabe, foi fazer algum exame, tirou alguma coisa do dente, foi fazer uma chapa no dente. Você chegou lá na dentista à tarde, ela já estava com todo acesso lá. Sim. É dado médico. Isso vale para a farmácia. Como é que a farmácia... Vocês perceberam quando vocês vão na farmácia, por que o cara pede para os teus dados, para te dar desconto? E você só ganha o desconto se você dar seus dados? Qual que é a analogia disso? Eles não querem... O desconto não é só porque você deu seus dados. Aqui, nossos ouvintes trouxeram algumas situações assim que eu gostaria que vocês comentassem um pouco, né? A Paola disse, quando a pessoa se acidenta, está no hospital e ainda já estão ligando querendo ajudar a dar entrada no DPVAT. De onde tiram esses dados? Como sabem tão rápido? Né? É incrível, é muito rápido mesmo. Pode ter certeza que esse hospital não tem um programa de privacidade implementado e efetivo. Não tem outra... Tem outro exemplo de hospital ali, ó. Os hospitais estão ruins. Da Ana Cláudia, né? Cláudia.
Olha só, gente. Eu lembro quando eu estava grávida, uma empresa me ligou falando do salário maternidade que poderia me auxiliar a conseguir. Não sei como conseguir o meu contato. Pois É mais um exemplo. É um questionamento, tanto a Paola Martins quanto a Ana Cláudia, que vocês deveriam fazer com esse atendente. Principalmente pegar o nome da empresa e procurar aí na internet, no Google, lá no portal da ANPPD, ir lá e denunciar essa empresa. Se você não conseguir, procura um advogado que ele consegue fazer isso. As empresas não podem fazer isso. Esse cenário, que é muito comum, né, foi dado ali só 2 exemplos, mas ele é muito comum, infelizmente, ele só vai mudar quando as pessoas mudarem a mentalidade, quando elas começarem a cobrar. Lembra do Celso Russomano, isso há tempos atrás? Eu tenho minhas críticas ao Celso Russomano, a forma como ele aborda essas questões e tudo mais, mas, para bem ou para mal, ele foi uma das pessoas que ajudou a popularizar o CDC, né, isso lá atrás. Sim. Lá no começo, os empresários eles achavam assim, esse CDC aí não vai pegar, essa lei não vai colar. Olha o que é o CDC hoje. Não obedece o CDC para ver. A mesma coisa é o que está acontecendo com a LGPD hoje. Muitos empresários estão ainda pagando para ver. Sim. Vamos empurrar com a barriga, vamos deixar Brasileiro. isso para frente. Mas é questão de tempo até as pessoas tomarem consciência e começarem a exigir. Não. E aí vão começar a surgir processos, vão começar a surgir denúncias. Isso mancha a reputação da empresa. E surge, tá? Porque a gente tem um cliente que trabalha com marketing. E ele pegou uma foto do Google qualquer. E a pessoa que tirou a foto era a foto da ponte Hercílio Luz. E a pessoa que tirou a foto conseguiu provar que a foto é dela. Então, ele pediu indenização porque a pessoa tirou do Google uma foto que era de autoria dela. Então, então a gente tem que cuidar muito no que a gente vai pegar, porque se insere nesse contexto, né? Sim, sim. Não Daí tem que colocar a fonte, então a gente tem que entender de direitos autorais. Sim. Aí que tá um ponto. Olha como é complexo na consultoria. De quantas informações a gente não falou aqui hoje? Muito. N's, fora do que tem. Então, como fazer isso em uma consultoria especializada? Sim. Que tem todas essas verticais, Não né? tem como. Aliás, tem uma pessoa aqui, Laura, sobre os dados impressos que são jogados no lixo físico, que deve ser feito. Tem aquelas máquinas de picotar, não tem? Acho que é uma das alternativas. Em grandes empresas, principalmente, né, são criadas políticas de descarte de dados. Né, e essas políticas de descarte elas vão servir tanto para os dados físicos quanto virtuais. Né? Então, como que você vai eliminar esse dado? Então, você vai picotar esse dado, esse papel, você vai usar a picotadora que picota em vários graus diferentes, né? Porque tem isso também. Você só picotar não garante que a pessoa do outro lado que pegar não vai conseguir reconstituir aquela informação. Né? Coloca aquilo ali no scanner, joga ali, tem inteligência artificial, faz um mosaico e recupera aquele papel que você picotou. Então, vai ter política que vai ser incinerar o dado. Vai ter política que vai ser só picotar, mas, enfim. O exemplo que eu trouxe do banco, de onde eu trabalhei, se você descartasse ali no lixo, ali já era picotado. Mas a pessoa tinha que colocar no bolso, a pessoa levava embora, né? E tem gente que a gente tem essa mania em casa, né? Quem aqui nunca recebeu a mercadoria do Mercado Livre, da Shopee da vida, ou tudo que tem, e jogou a caixa fora e a caixa tá com a nota fiscal lá. Ninguém ligou de rasgar a nota fiscal. A pessoa só tirou o produtinho dela que ela queria, felizona da vida, colocou na sacolinha e nem lembrou que tinha nota fiscal ali. Aí a nota fiscal a pessoa abre, dobradinha, né? Tu abre, o que tem lá? Todos os teus dados. Não, a nota fiscal. Mas isso não acontece, né? Isso não acontece. Papelzinho, só a papelzinho de coisa. Ela vai chegar em casa hoje, ela vai chorar. Ela deprimida. Às vezes, Eu tô vendo que eu tô totalmente vulnerável. estou me identificando com o negócio? Então. Caramba. Então, é um assunto que já vai dar quase 1 hora e que certamente ficaria 8, 10, né? Não, e ver como a gente é vulnerável com a gente e com os outros. Eu fico pensando nos nossos filhos que a gente coloca, né? Imagem no Instagram. Também é um dado. Sim. Desde pequenininha a pessoa já está sendo exposta. O próprio Instagram tem uma parte lá de você fazer um controle de acesso lá. Que aí você colocar para as pessoas que você quer que veja aquilo. Só que, dá muito chato, dá muito trabalho e tal. Então, a gente é sempre brasileiro, né? A gente tá sempre olhando burocracia para tudo. Então, quando você vê uma barreira, em vez de você ver que aquilo é algo bom para você vê como uma chatice. Então, vai numa empresa e fala que a senha vai ter 14 caracteres, você vai ter que trocar com o cara 70 dias. Você quer morrer? Eu passei por isso nas empresas que eu fui. A cada 70 dias? Que é o recomendado. Ou até menos. Até menos. Eu não lembro nem Gente, da tem senha. uma A tabela. amiga tem uns 10 anos. Tem uma
A mesma senha? Sim. Aí usa a Em mesma todos senha os pra tudo. aplicativos. Aí alguém Pra descobre, tudo, pra tudo. Óbvio. Aí alguém Já descobre vamos- essa senha, leva tudo. Já vamos dar uma dica pro pessoal do chat pra vocês. Eu até usei isso com o Daniel e funciona muito bem. Qual que é a minha política de ter senha? Então eu gosto de usar uma frase, né? Pode ser lá qualquer, por exemplo, eu amo praia, ou uso uma maior. E sempre eu uso um arroba, né? Um arroba o nome que você vai. Então, por exemplo, eu fiz um cadastro na Magazine Luiza. Eu amo praia, arroba Magazine Luiza. Fiz uma conta num hotel, ou numa outra loja, na Shopee. Eu amo arroba Shopee. Ou seja, você vai fazer a mesma senha, é fácil de lembrar, e vai ter uma senha diferente para cada coisa. Ah, É uma legal, dica. gostei. Porque E isso faz é- uma frase, não Gostei faz uma desse. senha. Mas Esse é tipo que de coisa como é que é importante, fácil? Porque é muito comum vazar a senha na internet, tá? Vocês depois, a gente pode passar ali, a gente deixa nos comentários ali algumas ferramentas onde você consegue verificar se a tua senha já foi vazada. O próprio Google dá pra fazer isso. No próprio Google, tu Jura? foi lá no Google, Sim. no Gmail, tem uma parte lá de Dark Web. Você ativa lá, ele te fala aonde vazou e quem foi o site. Se você fez conta na vaquinha, da vaquinha vazou. E se a tua senha da vaquinha é a mesma que tu tem no teu Gmail, possivelmente tem problema no teu pode ter a Gmail. senha do teu Gmail e hackear o teu Gmail amanhã. Que a vaquinha é uma que tem lá, eu tenho certeza que tá lá. Meu Deus. Então entendeu como é fácil criar uma senha difícil? Mas e lugares que pedem senha? Por exemplo, tem lugares que pedem senha de 4 dígitos, tem outro de 6 dígitos, de Isso outro. aí Agora é você tem que colocar um número e um Isso caractere. aí é mais compliance. Geralmente esse tipo de coisa vai ter um outro acesso, né? O que a gente tá trazendo é senhas que a gente cadastra em sites, né? Tipo, isso aí vai ser no aplicativo de banco, vai ser em coisas que as senhas são menores, né? Porque a questão da senha, ela é sempre ser complexa e sempre ter uma rotatividade. Só que daí tem um problema das próprias plataformas, né? Na empresa a gente não deixa a senha ficar lá 1000 dias ou 100. Outra empresa que deixa, tá errado. A plataforma tinha que se preocupar com isso. Mas hoje, por exemplo, se você for fazer uma conta numa Amazon, você não consegue criar conta se você não ativar o duplo fator do seu celular. Ela te obriga, porque para ela é um pênalti ou é ruim tua conta ser vazada. Então, inverteu. Isso que falta nas empresas. De novo, Exigir. a empresa tem que estar preocupada com a tua privacidade. Você não conhece. Então, você quer se cadastrar aqui, você vai ter que ativar isso aqui. Você não vai poder usar essa senha, que é muito Porque a fácil. gente é ignorante, né? E a gente é consumidor no final. Não, eu sou totalmente ignorante. Por isso que eu digo de novo, a empresa precisa preocupar com a privacidade e a proteção dos dados, seja do cliente, seja do colaborador. Não dá para esperar o colaborador. O colaborador é o filho da Vi, que você tem que mandar ele escovar os dentes todo dia, porque ele não vai fazer. Essa questão da burocracia, né, de criar senhas complexas, etc., ela entra num ponto importante, que daí entra a importância de ter uma consultoria. O empresário ele vai ter que pesar entre três, como se fosse uma balança, imagina uma balança, que ao invés de ter 2 fiéis, ele vai ter 3. Ele vai ter que equilibrar esses 3 pontos. Um deles é a segurança, propriamente dita. Quanto mais seguro, você coloca mais peso nessa daqui. Sim. A outra é a usabilidade do usuário. Coloca peso aqui. E a outra é o custo. Você tem que equilibrar essas 3 coisas. Porque se você coloca muita segurança e você cria essas barreiras, essas burocracias, aí o usuário lá na ponta começa a chorar, começa a reclamar. E aí, se não tem uma política muito bem estabelecida, começam a vir as burlas da regra. E aí é onde a segurança falha. Eu sempre brinco, né? Você quer ver se a segurança funciona na empresa, alguém falar mal do cara de segurança. Eu vivia isso na empresa que eu tava, mas vamos falar mal que é bom, né? Que é chato. Na outra empresa que eu tava, eu não precisava trocar senha esse tempo. Eu não precisava aprovar no meu celular para mim poder logar nesse lugar. Exato. Eu podia usar isso aqui, eu podia usar qualquer senha, eu podia usar a mesma senha para tudo. Não é? Então, quando a pessoa chega e tem essa barreira e ela reclama, geralmente essa empresa tá no caminho certo. Ai. Porque ela não vai facilitar a vida. É quando reclamar é coisa boa. E de então. novo, a Sinal pessoa que tá positivo. ali, se a pessoa vem na gestão financeira e vai para um lugar desse, é padrão. Ela sabe que lá é assim. Pra você ver que é da gente, do ser humano, que você vai para um lugar desse, que é num nível maior, você não reclama. Não. Porque você já tá no status de estar num lugar que é maior. Sim. De novo, a empresa de 2 colaboradores de 2 milhões, se ela tá preocupada com a privacidade e proteção dos dados, ela vai fazer igual a de 2 milhões. Legal. Lógico, ferramenta tem N. Dentro do seu A gente pode até contexto, entrar né? no contexto de Dentro da sua ferramenta realidade. na minha área cyber. Antivírus, uma ferramenta de verificação de site, de pentest, uma ferramenta de proteção. De backup. Tem ferramenta Open Source, que é de graça, né? Open Source é uma ferramenta grátis, Sim. né? Que ela é desenvolvida para isso. Mas, de novo, se for tratar todo paciente com sintoma de virose, não funciona. Cada paciente tem tua consulta, tem tua análise, tem teu remédio, tem tua dose certa. Então, hoje você está nesse ponto. Beleza, eu não posso vir te enforcar e falar para você gastar 30 mil na ferramenta que não vai dar cor com o teu negócio. Não vai funcionar. Tem essa aqui que é de graça. O conceito é o mesmo.
Só que, lógico, a proteção dela é um pouco menor. Mas se você fazer isso aqui e adequar a política e jogar isso pro orçamento, daqui a 2 anos você chega nessa Investir daqui. em processo, Precisa né? começar. Primeiro Processo. A ferramenta pode ser qualquer um. O carro. Pô, a gente vai pra praia, pra Camboriú com qualquer carro. Mas qual que é a velocidade? Qual que é o conforto? E qual que é o tempo? Aí você que tem que definir. Ah, não, vou com a minha família num carro que não tem ABS, não tem airbag, não tem isso. Aí você vai assumir o risco para aquilo. Só que a gente tem que dar as opções para você ir. Vai de carro, você não quer gastar? Então vai de ônibus, entendeu? Trazendo para a realidade, é isso. Uma coisa que vocês estavam citando aqui durante o podcast é que as empresas olham para a lei de proteção de dados como um custo desnecessário, quando na realidade o custo do reparo é sempre muito maior do que você implantar na sua empresa. Esse é o ponto. A prevenção, ela com certeza é o melhor caminho. A repressão, ou você corrigir depois que aconteceu, é muito difícil. É muito difícil. Acaba sendo maior, né? A maioria das vezes não consegue, porque você não consegue rastrear a origem, muitas vezes. Enfim, tem diversas Aí vem o problema do brasileiro, né? A gente sempre paga para ver. Exato. E então, tem mais uma perguntinha aqui. Essa vai ser boa para ti, viu, Dani? Vou deixar você responder essa. Referente aos contadores, nós manipulamos dados dos empregados das empresas para fazer a admissão. Essa responsabilidade é da empresa ou da contabilidade? Perfeita pergunta. A gente tem que entender que existe, na lei ela traz a figura do controlador e do operador. Sim. O controlador, ele é o responsável pelo compliance daqueles dados. E o operador, ele também é responsável pelo compliance, mas só que de forma indireta. Quem vai responder de forma primária é o controlador. E aí é uma questão muito legal que essa foi uma inteligência da lei que faz com que as empresas elas se cobrem mutuamente o compliance. Sim. Então, quando uma empresa estiver contratando um fornecedor, ela vai ter que contratar uma empresa que esteja em compliance, porque senão ela vai estar criando uma vulnerabilidade para ela mesma. Então, respondendo de forma direta ali a pergunta da Laura. A responsabilidade, em primeira instância, é da empresa que contratou ela. Porém, perante a empresa que contratou ela, a contabilidade é responsável. É por isso que tem empresa que exige do fornecedor que ele também esteja adequado na mesma lei. Com certeza. Tem o que a gente chama de due diligence, né? Que, inclusive, o Ayrton aplicou lá muito bem na empresa onde ele estava esse processo, né? Que é justamente você verificar se os fornecedores estão em compliance. Então, de novo, tem fornecedor que perde cliente por conta disso. Exato. E não só isso, faz parte do negócio. Então, de novo, a empresa que eu trabalhava antes, a gente tinha um chão de fábrica gigante, onde o maior fornecedor de fomento, de matéria-prima, era, quase que era só ele, vamos dizer, exclusivo. Aí você pensa se esse fornecedor ele tem um ataque cibernético e ele para de fornecer fomento. Entende que o impacto não vai ser só dele? A minha produção vai parar. E isso aconteceu com a empresa aqui de Joinville, do ramo industrial também. Ela teve um prestador teve um incidente e ela não conseguiu ter acesso aos sistemas delas e ela teve que dar férias coletivo pessoal dela num período que não era para dar. E ela ficou quase 30 dias sem trabalhar. Então, aplicar o due diligence, acho que é a melhor maneira, inclusive, para as empresas fazer isso acontecer. Né? Então, nesse caso que a Laura trouxe, então, possivelmente o nosso operador. Mas mesmo se a contabilidade tem esse programa feito lá, eles já iam estar preparados. Inclusive para ir lá na empresa contratada e fazer o mesmo trabalho, mesmo sendo operador. Exigir isso de lá também. Esse tipo de cobrança ele vai se tornar cada vez mais recorrente. Com certeza. Então, contabilidades que não estão em compliance vão perder negócios porque não estão em compliance. Principalmente com empresas grandes. Você quer ter uma contabilidade e prestar serviço só para empresas pequenas? Ok, por enquanto. Né? Por enquanto. Vai demorar até chegar lá. Mas se você é contabilidade e quer ter clientes grandes, você vai ter que se preocupar para ontem. Porque essas empresas, se já não estão te cobrando, vão passar a cobrar em breve. Em um momento isso vai acontecer. E essa contabilidade pode usar isso para negócio. Então, quando ela vai lá contratar a empresa para fazer a contabilidade, ela tem que falar, eu sou adequado, né? Eu conheço da lei, aqui a gente tem uma política de acesso, aqui a gente não compartilha dados, colaboradores têm treinamento, é recorrente, é isso, é negócio. Um exemplo prático que a gente vê bastante entre contabilidades e RHs, o compartilhamento de informações através do WhatsApp pessoal do colaborador, que eu dei antes. Aplica-se aí. É o quê? É um erro de processo. Sim. Ele não foi mapeado, não foi pensado. Gente, queremos agradecer a presença dos dois. A gente até passou uns 2 minutinhos aqui. Não, vai ter que ter mais podcast. Não, a gente sempre sai daqui. A gente sempre sai, então tem que ter mais. Tem que ter mais podcast, porque a gente gosta de disseminar assuntos importantes para os empreendedores, né? Nossa. Então, esse assunto é
é maravilhoso. E eu acho que quanto mais a gente difundir conhecimento e legislação, mais as pessoas vão cuidar um pouquinho uma das outras, sabe? E, de novo, né, gente? O custo do reparo é sempre maior do que você implementar já na sua empresa. Então, É isso aí. fica a dica para vocês. Conheçam o trabalho da Consult Privi. Tá? Vocês estão vendo que é um trabalho excelente, de muitos detalhes. E multidisciplinar. Isso. Então, é uma equipe grande que trabalha por trás. Então, por favor, não deixem para amanhã o que você pode fazer hoje. Deve fazer hoje. Isso. Gente, muito obrigada. Obrigada a quem está assistindo também. Vai ficar gravado, então, para quem não conseguiu assistir completo, chegou ali no finalzinho, vai ficar gravado no YouTube. Assista depois, garanto que você vai ver muito assunto legal. A gente não conseguiu falar do Krav Maga, que eu queria tanto. Mas a gente vai ter um fala isso próximo. no outro momento, Isso. A gente faz isso com mais tempo daí. E a gente faz aqui uma luta ao vivo, de repente, alguma coisa assim. Vocês podem ir lá na nossa academia, fica o convite. Ah, Lá na Zona Sul, fica lá no Bumervalt. Então, eu faço uma aula experimental, a gente Muito apresenta para bom. vocês na prática daí. Excelente. Obrigada. Eu tenho curiosidade mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.